Aplaude para Jesus, irmão. Pode ser mais forte. Amém? Quem está sedento para ouvir uma palavra nessa noite? Vamos estar orando pelo nosso pastor nessa noite. Quero que você estenda suas mãos para cá. Você vai abençoar a vida dele nesse momento, para que ele possa ser um canal de Deus para nossas vidas nessa noite. Amém? Pai, nós oramos nessa noite, Jesus. Nós abençoamos a vida do nosso pastor nessa noite. Dê ele graça, meu Pai. Dê ele revelação da sua palavra. Meu Pai, que flua sobre ele, Jesus, o teu Espírito nessa noite. Usa ele, meu Pai, como ministro do teu evangelho, para ele trazer uma boa notícia sobre as nossas vidas nessa noite. Nós abençoamos o seu ministério, sua casa, sua família, o seu casamento. E nós declaramos, meu Pai, que o nosso coração está aberto para ouvir a palavra que o Senhor já preparou sobre as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? O pessoal que batizou, hoje nós batizamos 4 almas. Glória a Deus. Amém? Olhe para o lado e fala assim, o próximo pode ser você. Às vezes ainda não foi, né? Quem sabe é o próximo. Em nome de Deus, eu profetizo que o próximo vai ser da minha família. Da sua também. Amém? Então, semana que vem, viu? A Lê que tá aí, quem mais que tá? A Maisinha, né? Os outros 2 hoje estão trabalhando. E aí eu combinei de ser semana que vem, porque aí vocês já recebem, né, o certificado e já ceiam a primeira ceia de vocês aqui como membros da nossa igreja. Amém? Ganhamos mais 4 membros para Gerando Vidas. Glória a Deus. Vamos avançar. Amém, irmãos? Vamos então para a palavra do Senhor? Pega comigo aí a sua Bíblia, lá em Mateus 4. Nós vamos ler Mateus 3, tá? Mateus 3, 13. Quem não encontrar, pode ler no painel de LED aqui atrás. Já está projetado aqui. Aleluia. Amém, irmãos? Vai dizer assim o texto, ó. Mateus 3, 13. Os visitantes aí, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe. Cumprimentei vocês ali fora, né? Glória a Deus pela vida de vocês, tá bom? Fique à vontade. Mateus 3, 13 diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Fale conosco mais uma vez, grande Deus. Use a minha vida com autoridade e graça. Que não seja, meu Pai, agora, meu Deus, a minha voz, mas que seja a voz do Senhor, meu Pai, a falar com a tua igreja. Senhor, que o Senhor nesse momento, meu Pai, venha pairar sobre nós com uma nuvem de glória, Senhor. Que a tua presença venha estar manifesta no nosso meio. Que o teu poder, meu Pai, venha sobre essa palavra. E que através dessa palavra, Pai, vidas sejam tocadas. Que o nome do Senhor seja glorificado. Que a palavra do Senhor seja uma semente lançada numa terra fértil. E que essas terras que aqui estão venham produzir e gerar muito fruto em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor pela palavra dele. Aplauda com alegria. Amém, meus irmãos? Olhe para cá, preste atenção que eu vou ser breve. Agora eu tenho relógio na igreja. Se me fizer raiva, eu quebro ele, mas olha para cá. Irmãos, olhe para cá. Deixa eu te falar com você. Eu estou nesse tempo, né?
com o meu coração o encargo de estar todos os domingos aqui falando sobre Jesus, falando sobre a questão de Cristo, dando revelação. Sabe por quê, irmãos? Uma coisa que eu tenho percebido: muitas pessoas conhecem a Bíblia de Deus, mas não conhecem o Deus da Bíblia. Muitas pessoas conhecem a igreja de Jesus, mas não conhecem o Jesus da igreja. Sabe uma coisa que a gente tem que perceber, irmãos, é que o que a Bela disse aqui, a maior revelação não é a palavra de conhecimento que às vezes nós recebemos aqui numa quarta profética, ou talvez até mesmo num culto de domingo. Mas a maior revelação é quando nós temos revelação de quem é o Cristo. Porque quando Jesus ele pergunta ali agora para os discípulos, ele pergunta: quem dizem que eu sou? Os discípulos vão dizer assim, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um grande profeta, um agitador qualquer. Mas ele vira para os discípulos e ele fala assim: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Se levanta Pedro e Pedro vira e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquele momento agora Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Espírito. E naquele momento agora ele olha e ele diz assim: Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. A pergunta é: Jesus vai edificar a igreja sobre Pedro, como a igreja católica apostólica romana acredita? Não. A igreja vai ser edificada onde, irmãos? Na revelação de quem é Cristo. Quando nós dizemos assim: a porta do inferno não pode prevalecer sobre a igreja. Qual igreja? Porque igreja por igreja tem várias, sim ou não? Mas igreja que tem revelação de quem é Jesus. Uma igreja que tem revelação de quem é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é uma igreja que as portas do inferno não podem prevalecer. Por quê? Porque ela tem como base de estrutura Jesus no centro. Ela tem como base de estrutura: homens não tomam a glória de Jesus na minha vida. Homens podem me abandonar, pessoas podem falhar comigo, fracassar, mas a igreja que está estabelecida sobre essa rocha, qual rocha? A rocha da revelação. Cristo é o Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou, foi obediente até a morte de cruz. Essa é a revelação que vai te manter de pé. Essa é a igreja que precisamos ter, irmãos. Eu tenho orado muito para que Deus me use com sinais e maravilhas. Eu não sei se você também às vezes quer passar por essas experiências. De às vezes você está num culto e Deus te dá uma palavra para alguém. De às vezes você está ali, alguém está enfermo e você conseguir profetizar e a pessoa ser curada. Sabe, irmãos, porque eu tenho buscado isso? Porque é promessa para a minha vida, é promessa para a sua também. Os sinais seguirão aqueles que crê. Como crerão se não haver sinais? Tem pessoas, irmãos, que só vai crer quando vê o sinal, o milagre, a maravilha, o prodígio. Mas entenda, isso não pode ser o nosso fundamento de fé. Porque eu acredito, eu não sei se você acredita também, que pessoas foram curadas por Jesus naquele tempo, mas foram para o inferno com as suas curas. Os discípulos voltam agora de uma viagem missionária empolgados, dizendo assim: olha Jesus, nós curamos os enfermos, nós expulsamos os demônios, os demônios se submeteram a nós. Como que eles sabiam, irmãos? Como que eles ficaram sabendo que os demônios submetiam a eles? Porque eles estavam mandando os demônios: faz isso, faz aquilo, e os demônios obedeciam eles, e eles estavam achando aquilo incrível, e eles vão contar notícias, sabe? Aquela notícia quando às vezes, você é muito usado por Deus e você quer falar para alguém essa notícia, e você fica empolgado, diz assim: nossa, eu fui num culto e foi poderoso, e Deus me usou assim, Deus me usou assim, Deus me usou. É isso também. Jesus não criticou eles, mas Jesus diz assim: ó, não fique empolgado com isso, porque isso tem que ser natural na vida da Gerando Vidas.
Você não pode, num culto que Deus te usar para curar, achar que aquele culto é o ápice, porque não é. Você não pode achar que no culto que você profetizou é o melhor, não é. Sabe por quê? Porque coisas maiores você vai viver, obras maiores que aqui Jesus. Eu quero aqui ver quem vai ser o primeiro a fazer obra maior do que a de Jesus, irmão. Sabe, eu não estou aqui, irmãos, para ser o seu limite, eu estou aqui para ser sua escada. A minha palavra com Deus é que vocês vão muito mais além que eu, que vocês vão chegar em níveis tão mais profundos com Deus, que vocês não vão só ver anjo no monte, vocês vão ver a glória de Deus na vida de vocês. Vocês vão entrar em lugares onde tem enfermos, e a enfermidade vai falar assim: nossa, ela chegou, nossa, ele chegou. E quando vocês começarem a andarem nos hospitais, às vezes você vai lá visitar alguém, mas quando você entrar lá, o Messias vai entrar com você, o médico dos médicos. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Eu estou para te dizer que Deus vai começar a curar enfermos através da sua vida. Não se assuste quando você entrar numa casa e alguém começar a gritar. Eu sei o que está acontecendo. Manifestou. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus. Porque tem gente que às vezes entra num lugar e o demônio manifesta, ela fica com medo. Eu vou ligar para o pastor, eu vou ligar para o líder. Pode fazer isso também. Às vezes você não tem experiência para isso, está tudo bem. Eu não estou aqui para te acusar, mas eu quero te dizer uma coisa: se você pôr a mão, vai sair, porque é o nome de Jesus que está sobre a tua vida. Não fique impressionado quando as pessoas que estiverem lá na sua empresa dizem assim: gente, vamos chamar ele para orar por nós. Vamos chamar ela para orar por nós. E você começa a orar e de repente você vai ver ali seu supervisor, seu gerente, ou talvez ali um funcionário começar a receber o Espírito Santo e começar a falar em línguas na empresa, e de repente aquela empresa já não é mais empresa, mas agora virou uma igreja, e agora o povo está sendo cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque isso é natural na sua vida, irmãos. Você tem que saber quem é Jesus. E você tem que saber que o acesso é para todos, irmãos. Existe autoridade? Sim. Toda autoridade é constituída por Deus, e é sobre isso que nós vamos falar aqui também. Mas entenda algo: a autoridade de Cristo é para todos. É para todos. Todos quanto creram, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Você sabe disso, mas eu acho que vale a pena falar. A Bíblia diz em Provérbios que falar as mesmas coisas várias vezes traz segurança para nós. E você sabe que nem todo mundo é filho de Deus. Todos somos criatura de Deus. É por isso que a Bíblia diz lá em Marcos 16:15 que ide e pregai o evangelho a toda criatura, a fim de que eles se tornem filhos de Deus. Deus, Ele quer uma família com muitos filhos. E esses filhos são filhos que vão ser ganhados por eu e você, amém? Eu e você vamos gerar muita vida, porque esse é o nosso nome, gerando vidas, amém? E Jesus, quando Ele veio agora para cumprir a missão dEle, porque todos aqui têm uma missão. Eu queria te perguntar qual é a sua. E o que tem te impedido você de exercer ela. Porque Jesus veio para cumprir a missão dele. E quando Jesus agora ele vem para cumprir a missão dele, você conhece a história. Ele vai agora nascer numa manjedoura. Ele vai agora ter as suas experiências ali como criança. Ele vai aparecer agora em alguns lugares da palavra. Mas nesse exato momento que nós lemos, ele vai aparecer agora na beira do Rio Jordão. E quando Jesus agora aparece na beira do Rio Jordão, ele vai aparecer para ser batizado. Jesus agora ele vai naquele momento, e quando João Batista vê ele, João Batista, talvez você conheça de Bíblia, você sabe que ele dizia assim: raça de víboras. Ele chamava todo mundo de corja, de raça de víbora, de pecadores, de pessoas imundas. E ele falava com muita autoridade, até porque Deus tinha dado essa autoridade para ele pregar o arrependimento para aquelas pessoas. Mas quando Jesus aparece no cenário, ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus.
Sabe por quê, irmão? Porque profeta que é profeta reconhece a autoridade de Deus. Reconhece que quando Jesus chega no ambiente, agora o cenário precisa mudar. Ei, você precisa saber que vai ter hora que você vai ter que sair de cena para que Jesus entre. Se você não entender que vai ter momento que você vai ter que se calar para que Deus fale, você não entendeu ainda o propósito do Evangelho. E agora João Batista vai dizer isso, e quando ele diz, ele fala assim, mas eu não posso te batizar, Jesus. Por que, Jesus? Porque você é o Filho de Deus, porque você é o poder de Deus, você é o próprio Deus na terra, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Mas Jesus diz assim, você precisa fazer a justiça se cumprir, você precisa fazer o que tem que ser feito. Olhe para cá, preste atenção. Jesus era Deus, é Deus, não era, é Deus. Jesus, ele estava ali agora como poder divino manifesto, encarnado. Era o próprio Deus que se encarnou e fez homem. Ele era todo poderoso, irmãos. Ele tinha todo o poder na terra, no céu e debaixo da terra. Mas agora ele vai se submeter a passar pelo batismo. E o batismo, muitas pessoas pensam que é só remissão de pecado, mas não é, porque Jesus não pecou. Jesus não tinha pecado nele, e Jesus não conheceu o pecado, mas ele disse assim, é preciso ser feito isso para quê? Para que se cumpra a justiça. Sabe por quê, irmão? Deus não opera segundo as suas vontades e desejos, Deus opera segundo os princípios que ele mesmo estabeleceu. Deus é tão poderoso que ele poderia fazer tudo da maneira que ele quisesse, mas ele decidiu ter princípio para que ele mesmo mova sobre os princípios que ele estabeleceu. Sabe uma coisa que eu acho incrível? Jesus se submetendo, irmãos, a aprender com aqueles que ele mesmo criou. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu acho que vale a pena dizer de novo. Jesus aprendeu a falar com a boca que ele mesmo criou. Jesus aprendeu a andar com as pernas que ele mesmo criou. Jesus senta na roda dos escribas e fariseus para aprender a Torá, que ele mesmo era o centro dela. Olhe para cá. Isso é humildade demais, irmãos. Jesus está querendo nos ensinar, irmãos, um princípio da humildade. Porque só pode exercer ministério quando nós temos hombridade e humildade para reconhecer que nós precisamos passar por um processo. Quando nós quebramos o processo e o princípio, nós não vamos chegar onde Deus tem para a nossa vida. E Deus tem coisas grandes para nós. E eu estou te ensinando aqui, não é com um grande homem Moisés, com um grande pai das multidões Abraão. Eu estou te ensinando com o próprio Cristo, que ele era o poder de Deus. Mas o poder de Deus só começou a exercer o ministério quando ele cumpriu o princípio da autoridade. Jesus agora ele vem para quê? Para nos ensinar que quando mistura o poder com a autoridade, nada pode parar, irmãos. Deus está querendo nos ensinar aqui nessa noite que o poder só pode ser exercido debaixo de autoridade. Que o poder de Deus, quando ele vem sobre a nossa vida, e nós estamos debaixo de autoridade, nós estamos, estabelecidos, igual eu estava hoje falando com os irmãos ali na hora do batismo, a gente tem que falar algumas palavras litúrgicas. Quais palavras são essas? Eu, como ministro do evangelho, otorgado por Deus e por homens. Parece ser uma coisa assim chata, parece ser uma coisa que não tem princípio, que não tem nada a ver, mas entenda, quando nós estamos dizendo isso, nós estamos dizendo assim, além de Deus me reconhecer, outros homens também me reconhecem. Porque nós estamos andando numa era onde as pessoas acham que não precisam mais de igreja, não precisam mais de liderança, de pastor. Para quê? Eu tenho Jesus. Jesus se submeteu a João Batista, por isso o poder dele foi manifesto. Talvez é uma palavra dura para a gente ouvir. Nós precisamos nos submeter à autoridade de Deus, que Deus tem estabelecido sobre nós, para que nós venhamos ter um ministério que desfrute, para que tenhamos um ministério que vai prevalecer. Por quê? Porque Jesus agora, quando ele é batizado, ele ganha não só poder, porque ele já era poder, mas ele ganha autoridade para exercer esse poder. E eu queria te dizer que Deus não quer te dar poder para ficar guardado dentro de você. Deus não quer te dar poder para que você, simplesmente tenha poder dentro de você. Deus está te dando poder para que você exerça a autoridade dele nessa
terra, para que você exerça com autoridade o poder. Por isso que os enfermos serão curados, os paralíticos vão andar, os cegos vão enxergar, os mudos vão falar, os surdos vão ouvir, o câncer vai sair, a AIDS vai embora, a depressão não vai vencer, a síndrome do pânico não vai prevalecer, a ansiedade não vai te ganhar. Por quê? Porque vai ter alguém cheio de poder, debaixo de autoridade, para exercer o ministério qual o Senhor te consagrou para ele. Ei, irmãos, Jesus, ele é uma base de exerção de autoridade, de executar a autoridade que Deus estabeleceu. Ele agora, quando ele passa pelo batismo, ele agora vai ver 3 coisas. Ele vai ver primeiro os céus abertos. Quem se submete, irmãos, quem aprende a ouvir. Quando nós aprendemos, sabe, o princípio de passar pelas águas, de se submeter, os céus estão abertos para nós. Talvez a nossa vida, sabe, irmãos, ela não está, sabe, tendo os céus abertos, e às vezes os céus estão de bronze. Por quê? Porque nós não nos submetemos, irmãos. Eu sei que nesse tempo agora tem vindo visitantes à nossa igreja, vindo pessoas, e eu queria te ensinar com Jesus aqui hoje sobre esse princípio. Por quê? Porque às vezes, irmãos, nós estamos, sabe, debaixo simplesmente do que nós acreditamos, debaixo de doutrinas que nós mesmos estabelecemos. E às vezes as pessoas têm vindo no culto, sai de culto, entra culto, e não vê a vida mudar porque não se submete à autoridade. Eu posso até ir no culto, mas batizar é demais para mim. Eu posso ir até na igreja, mas ter um pastor sobre a minha vida eu não quero. Ter um líder sobre mim eu não quero, porque não existe isso, eu não quero isso. Quando nós estamos nesse caminho, irmãos, nós não vamos desfrutar do poder de Deus. Os céus não vão estar abertos sobre nós. Jesus se submete a João Batista. A pergunta para mim e para você: nós nos submeteremos debaixo de quem? A quem nós estamos submetendo? Quem está falando na nossa vida? Eu sinto de Deus falar isso aqui. Quem está falando? Pastor, mas eu não me identifico com ninguém aqui da Gerando Vidas para me pastorear. Vai para outra igreja. Vá para um ambiente, porque proteção. Você precisa de alguém para falar sobre a sua vida. Você precisa de alguém para te conduzir, para você confiar, sabe, as suas dependências emocionais. Aquela pessoa que você pode falar com ela: olha, eu pequei, eu falhei, eu preciso de ajuda, eu estou precisando de uma orientação, eu preciso de uma direção. Por quê? Porque se você não se submeter a isso, você não vai ter céus abertos sobre a sua vida. Quem vai perder com isso? Você, a sua família, as pessoas que podem ser alcançadas por vocês, irmãos. A humildade de Jesus é aquilo que fez ele se submeter. E quando ele se submete, milagres começam a acontecer. Diga comigo assim: até Deus se submeteu. Nós precisamos nos submeter. Céus abertos. O Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu vou falar de novo: você precisa ser cheio do Espírito Santo. Para com essa bobeira de ficar colocando: eu não faço isso porque isso é pecado, vai me levar para o inferno. Eu não faço aquilo porque isso é pecado, não faço isso porque... Não, para com isso. Olhe para cá. Seja você alguém que vai ser conduzido pelo Espírito. A lei que me conduz não é mais a lei dos homens. Adianta eu ficar falando com as irmãs aqui para não ficar usando essas roupas decotadas, essas roupas curtas, esse jeito que você às vezes fica igual uma piriguete para a rua fora. Vai adiantar o quê? Eu não mudo a vida de ninguém. Mas se o Espírito Santo visitar o seu guarda-roupa, não precisa de pastor estar lá. A mesma coisa os homens. Nós precisamos, irmãos, ser conduzidos pelo Espírito. Eu não vou fazer isso, eu ensinei isso hoje aqui no batismo, mas eu sinto no meu coração de falar de novo. Eu não vou fazer isso não é porque é igreja, porque eu sou crente, não. Eu não vou fazer isso porque tem uma lei superior na minha vida. Eu tenho uma liberdade maior e eu sou tão livre, mas tão livre, que eu faço aquilo que o Espírito me conduz. Por quê? Porque eu sou livre, mas eu me faço escravo dele todos os dias. Eu sou entregue à morte todos os dias. Eu não quero isso todos os dias. E é isso que vai nos fazer prevalecer
você: aquele que quiser vir após mim, tome a tua cruz, negue-se a si mesmo e venha, porque vida é o que Deus tem para nós, irmãos. Espírito Santo te conduza. Você vai estar andando na rua, irmãos. As melhores experiências que eu estou tendo esses dias é no supermercado, na rua. Esses dias de novo eu estava no caixa e eu vi a menina estava meio desanimada, triste. Fala comigo assim: nada é coincidência. Tudo é uma direção do Espírito. Irmãos, quando eu olhei para o lado, tinha lá um chocolate na promoção. E eu peguei aquele chocolate, passei, normal, igual eu sempre faço. E no final eu falei assim: esse chocolate Jesus mandou te entregar. Ela começou a chorar por causa de um chocolate. Falou assim: eu olhei para esse chocolate, eu vi ele na promoção, eu não tinha nem dinheiro para comprar. Mas Deus cuida. Seja sensível à voz do Espírito, porque é os detalhes, irmãos, que vão fazer toda a diferença. Sabe, nós precisamos ser como Jesus, céus abertos, Espírito sobre nós. E também uma palavra, qual palavra é essa? Filho amado. Quando você sabe que é amado por Deus, você não mendiga amor dos homens. Quando você sabe que está firmado no amor dele, você não fica, sabe, em carências emocionais. Sabe por quê? Porque homens vão te abandonar, homens vão te trair, homens vão fracassar com você, homens vão embora, mas Jesus, ele está lá quando todo mundo vai embora. Oh, irmãos, quantas vezes esse culto aqui acabou e eu olhava, todo mundo foi embora. E às vezes eu fico aqui para apagar essas luzes, e sempre, quando eu apago a última luz, parece que aquela música fala no meu coração: quando a luz se apagar. Quantas vezes eu já saí daqui chorando sem ninguém ver, por quê? Porque quando eu estou aqui indo embora, eu falo assim: Jesus, eu amo ver essas pessoas, mas quando os holofortes apagam, só sobra eu e você. Quando às vezes eu me encontro em lugares, situações, irmãos, que eu estou com depressões, ansiedade também, sofrendo, eu tranco o meu quarto e eu sei que eu não estou sozinho. Ele está lá, irmãos, e a voz que eu escuto é a mesma voz que Jesus ouviu, e Jesus fala para mim: Rafael, tu és o meu filho amado, a quem eu tenho todo o meu prazer. Ah, Jesus, mas eu errei, eu falhei. Não importa o que você fez, importa o que eu fiz, e o que eu fiz por você é declaração de amor. Você é meu filho amado, você é minha filha amada, então seja você amado por Deus. Cure as suas carências no verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor lança fora. Ah, eu sinto de dizer isso aqui para alguém: você está com medo por quê? Por que você está com medo? O que está te amedrontando? Ei, receba o verdadeiro amor, porque você não vai ter mais medo, você não vai ter mais pânico, você não vai ter medo do amanhã. Sabe, irmãos, nós estamos sofrendo de ansiedade, por quê? Porque nós estamos com medo do amanhã. Será que amanhã? Será que amanhã? Será que amanhã? O amanhã vai ser melhor, porque Jesus vai estar lá. O amanhã vai ser maior, porque Jesus já preparou para você coisas poderosas. Só que assim como ele passou, nós também passaremos pelo deserto. Deserto, irmão, você já ouviu isso aqui 1 milhão de vezes, mas eu acho que eu preciso falar de novo. O deserto é a escola de Deus. O deserto sempre vai te fazer sair de lá mais forte. E o deserto, irmãos, é lugar que você passa sozinho. É o lugar que você fala assim: mas ninguém me liga. É pastor do capeta, não vai me visitar. Aquela irmã falsa da igreja que ficava com a plaquinha: estou feliz com você, está feliz porcaria nenhuma. Esse irmão da Gerando Vida é tudo falso. Agora que eu estou aqui precisando, ninguém vem me visitar. E Jesus está dizendo para você: o deserto é eu e você. Mas eu queria tanto ter alguém, de vez em quando ele pode mandar uma Coca-Cola no deserto para você. Mas entenda, irmãos, ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Ele não quer que outra pessoa fale assim: aí ó, cresceu porque foi eu que fui lá salvar. Aí, tá agora pregando, tá agora evangelizando, tá agora fazendo, porque quando estava mal foi eu que fui lá levar uma palavra. Ei, irmão, não acredite nisso, sabe por quê? Porque quem vai te buscar no deserto é o próprio Deus. Sabe quem vai estar com você no deserto?
Fala comigo quem vai estar com você no deserto. Ah, se fosse Jesus. O capiroto. Porque para Jesus quem apareceu no deserto não foi anjo primeiro. E os demônios, eles são especialistas em visitar o nosso deserto. Para falar na nossa cara, cadê o seu Deus? Que Deus é esse? Olha a vida que você está levando. As promessas acabou, o seu tempo acabou, já era para você. Não adianta esse negócio de você falar que Deus te ama. Ah lá, ele falou lá, quando você se batizou que você era amado. Quando você entrou na igreja, todo mundo falou assim, bem-vindo à família, nós te amamos. Você ouviu que você era amado, que você era escolhido. Mas agora, cadê o seu Deus? Mas agora, onde está esse Deus que falou que você ia ser aquilo, aquilo outro? O diabo aparece no seu deserto para jogar na sua cara. Que você não vai conseguir. Jesus tendo fome veio o diabo, sabe por quê? Porque o diabo espera a gente estar no deserto e com fome. É por isso que o pior momento para se relacionar é quando você está carente. Porque você sai pegando qualquer lixo na rua fora, pensando que é o príncipe da sua vida, a princesa da sua vida. E aí naquele momento de carência você se entrega e daqui a pouco você vai ver que tudo aquilo era o quê? Momento de deserto, apareceu uma pedra, você fez aquela pedra transformar em pão, porque Jesus não faz isso. Ele fala, nem só de pão viverá o homem. Eu vou aprofundar, nem só de beijo de língua viverá o homem. Nem só de relação sexual viverá o homem. Nem só de carências emocionais viverá o homem, mas de toda a palavra. Pastor, eu estou passando uma luta de carência, irmãos. Os solteiros passam por isso. Os casados também, cadê os casados? Passam também, sim ou não, irmãos? Porque as pessoas acham assim, eu vou casar e acabou. Não, você vai continuar tendo testosterona, você vai continuar tendo aí, como é que chama das mulheres? Libido. Você vai continuar sendo um ser humano. Mas é nesse momento que você tem que olhar para Jesus e dizer, eu não vou me contaminar, Senhor. Esse mundo está tão difícil a gente manter santidade, irmãos. Mas se a gente olhar para que Ele venceu, nós também venceremos. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci, vocês também vencerão. A primeira tentação no deserto é na carne, irmão. A segunda de Jesus é aonde? Na alma. Ah, irmão, quando a gente está no deserto é uma depressão ou não? Uma bad. Ô irmãos, é tão ruim quando a gente está no momento ruim da nossa vida, porque além de você estar na bad, vai aparecer um demônio para falar na sua cara. Não, mas você está mal, hein? Não, mas você está emagrecendo, você está com olheira. É claro, idiota, eu não estou dormindo, imbecil. Estou na prova. Nossa, mas o que está acontecendo? Deixa eu respirar aqui, que senão... Olha para cá. Ô, irmãos, a tentação emocional é terrível. Porque você vai começar a falar, estou ficando doido, meu Deus do céu, estou surtando. Ô, Jesus, me ajuda, eu não estou aguentando mais. E aí você chora, e aí você... Né? Irmãos, e pior coisa que tem na hora da bad é você olhar o Instagram dos outros. Ah, que coisa do diabo. Porque você começa a olhar e você pensa que aquela vida é verdadeira. Você pensa que aquilo ali tudo é real, as pessoas sorrindo, felizes. Você fala assim, você vê, essa miséria não tem problema não. Olha lá, isso aqui é gastando dinheiro. Tá. Aí você vê a sua inimiga, o seu inimigo. Né? Porque o inimigo é o diabo, mas a gente também às vezes faz sim ou não. Natural, isso aqui eu não vou muito com a cara, não é assim? Aí você vai lá e faz um perfil fake. Ah, Deus revelou aí. Aí você vai lá stalkear alguém, né? É assim mesmo que fala? Aí você vai olhando tudo que a pessoa está fazendo. Ô, irmãos, a pior coisa que tinha era quando, às vezes, a gente tinha cultos aqui que na minha visão,
imaturidade, não estava muito bom, não estava muito cheio, estava na luta, na prova. Aí você vai olhar as outras igrejas e você fala assim, meu Deus, pô, tudo feliz, rindo, bonito. E eu falo, nossa, tá tudo triste, todo mundo feio. Tô brincando, irmão, mas é verdade. Quando eu estava na bad, eu achava assim. Então, hoje, o que eu penso, irmãos? Eu penso o seguinte, sabe? Esses momentos é um momento de você ficar só com Deus. Porque senão você vai falar o que não deve falar. Quantas vezes, irmão, na hora da pregação, a gente começa a desabafar a vida da gente, sim ou não? O louvor, a mesma coisa. Às vezes você acha que é só eu. Na pregação tem uns levitas também, que eles começam a choradeira aqui dos infernos. Ei, irmãos! Sim ou não? A gente começa a entrar assim... A gente vai sendo emocional, e aí tá todo mundo feliz, e você tá assim, ai, o povo não tá gostando do que eu tô cantando, ai, esse povo, sim ou não? E aí você começa a querer bater no povo, vocês não vão adorar não, vocês não chegou aqui não, sim ou não? A gente começa a entrar nessas ondas, irmão, porque as nossas emoções, ela é um turbilhão. Fala pra alguém assim, uma terapia faz bem. Ô, irmão, crente precisa fazer terapia também. Tá? Porque às vezes você acha que você vai entregar tudo pro seu pastor. O pastor aqui não é um médico, psicólogo, ainda não. Mas eu posso chegar lá, se Deus me abençoar em nome de Jesus. Mas não vai ser também para te dar atendimento, não. Eu vou cobrar para fazer isso. No meu consultório, eu vou ver. Ô pastor, doutor. A emoção te joga pro buraco, irmãos. Ô, gente, na hora da emoção, a pior coisa que tem, irmãos, às vezes tá todo mundo, sabe? Tá todo mundo bem, você vê todo mundo mal. Você não consegue se controlar. Aí começa a ansiedade. Você só vê, a pessoa tá no culto assim, ó. Já chegou lá em Londres. Sim ou não? E a mãozinha? Sim ou não? Aí a unha? Sim ou não? Quando você vai ver, você tá numa ansiedade grave. Por quê? Porque você pensa assim, eu vou para o culto, vai orar para mim, vai expulsar a ansiedade. Ansiedade, sai! Vai ver aquele menino que fala assim, receba inteligência. Quem dera fosse assim, irmãos. Quem dera fosse assim. Mas o deserto, ele vai fazer isso com a gente. Terceiro e último, Espírito. Nós acabamos aqui, amém? Obrigado, viu, gente? Eu fico emocionado quando vocês fazem isso espontaneamente. Sem nenhuma pressão. Satanás fala assim, me adora. Sabe por quê, irmão? Porque no deserto vai sempre aparecer concorrentes de adoração. O deserto da nossa vida vai aparecer outras coisas, porque você quer aliviar a sua alma. E aí você começa a colocar outras pessoas no lugar de Jesus. Você começa a colocar outros lugares. Sabe o que você faz? Você começa a se refugiar. Ah, já que ninguém aqui tá gostando de mim, eu vou ir para outros ambientes que eu sou mais valorizado. Eu sou igual a água, eu preciso de estar no aeroporto. Ô, irmãos, a gente massageia o nosso ego o tempo todo. Por quê? Porque a água no supermercado, R$2, né? Aí lá na lanchonete, 3, 4, lá no aeroporto. Eu nem sei, vocês estão indo no aeroporto, hein, galera? Glória a Deus, hein? Deve ser quanto? Uns 8, 9? Mas, essa água veio da onde, irmão? Uns 15? Pensa, irmão. Aí você fala assim, eu sou essa água. Eu preciso estar em outro lugar. As pessoas não me adoram, sim ou não? Não caia na tentação de adoração no deserto. Deserto, irmão, é o lugar que você vai passar, mas no final dele, os anjos do Senhor vão te servir. Posso te dar só um detalhe aqui final? Tudo aquilo que você renunciou do diabo no deserto, o Senhor vai te dar em dobro depois dele. Tudo aquilo que você renunciou na hora do seu deserto, que o diabo te ofereceu, quando esse deserto passar, o Senhor mesmo vai te promover. E você vai começar, irmãos, a receber tantas palavras da parte de Deus. Você vai começar a ser tão exaltado por Deus, que você vai dizer assim, valeu a pena. Não me vender, não negociar, não parar. Por quê? Porque Jesus está nos ensinando, quando o deserto acaba, os anjos vêm.
Seu deserto está chegando ao fim. Às vezes tem pessoas aqui que estão nesse momento da tentação carnal. Você vai vencer. Você vai vencer. Às vezes você está na tentação da alma, triste, desesperado. Você vai vencer também. Às vezes você está na última, que é espiritual. As piores guerras não são as de fora, mas as internas, irmão. Porque tudo lá fora pode estar em paz, se aqui dentro estiver em guerra, acabou, sim ou não? Você pode ser a pessoa mais linda e maravilhosa, se você estiver em guerra, você vai olhar para o espelho e vai falar assim, ai meu Deus, eu estou tão destruído, eu estou tão acabado, eu não estou assim, eu estou assim ou não? Mas você pode ser isso que você é. Estou brincando. Todo stand-up hoje. Mas se você vai olhar no espelho e falar assim, ó, eu sou top. Porque o maior elogio não é o que sua mãe te faz, é o que você mesmo se faz. Falei para vocês do projeto lá, que eu tô lá. Eu acabo aqui com essa final. O menino lá, né, falando assim, ah, tio Rafael, eu sou feio. A gente tentando ser, né, profissional, né? Não, você não é feio, não. Ele tá assim, tio Rafael, minha mãe fala comigo que eu sou feio todo dia. O que eu falei, irmãos? Eu falei assim, se a sua mãe tá falando, você acredita que eu fiz isso? Se sua mãe tá falando, você acredita? Porque mãe... Ele começou a rir, irmão. Eu falei assim, mas não importa, irmão. O negócio é o dinheiro que você vai ter na conta amanhã, ele é mesmo. Vou estudar muito, vou ser um bombeiro militar e eu vou ter muito dinheiro. Eu falei, pois é, sabe por quê? Porque Jesus te fez assim, se Ele te fez assim, é porque tem coisas grandes em sua vida. Melhor você ser um feio com a verdade de Deus que ser um bonito cheio da mentira do diabo, irmão. Foi ruim, né? Vambora então, fica de pé, vamos orar. Mas o que importa é que você sabe que no final desse deserto os anjos de Deus vão te abençoar. Você vai passar, fala eu vou passar. E no final vai ser só glória. E se não acabar aqui na terra, venha a morte, venha sobre nós, porque vai nos promover para estar junto com Ele. E quando seus olhos fechar nessa terra, a última face que você vai ver é a face do seu Messias, o Jesus, o escolhido das nações. Põe a mão na altura do seu coração, desabafe com Jesus aí. Aproveita, começa esse momento na presença de Deus, amém? Começa a sua semana no melhor lugar que você poderia começar, na presença do Todo-Poderoso. Você vai vencer em nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Será que você pode cantar isso com fé? Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Cante com fé em nome de Jesus. Se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Diga isso! Me guarda. Aleluia! E em teus braços é o meu descansa nele. Em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. Oh, aleluia.
braços daquele que nunca me deixou. Feche os seus olhos e cante isso. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei teu amor, pois eu sei que és me guarda em teus braços, é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Eu recaio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. Oh, aleluia. E caio em tua graça. E caio de novo em... Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Porque talvez tenha alguém aqui nessa noite que deseja receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Talvez você veio nesse culto hoje com isso na sua mente. Eu vou entregar a minha vida para Jesus. Eu não aguento mais essa vida. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu queria te convidar, sai do seu lugar e vem. Porque Jesus, Ele está aqui para te receber de braços abertos. Se alguém quiser confessar Jesus, se alguém quiser nessa noite também reconciliar com Ele, pastor, eu tenho me sentido tão longe da presença de Deus, eu preciso voltar, eu preciso estar perto, eu preciso cumprir o meu chamado, o meu propósito, eu preciso estar diante do Senhor. Se você também quer se reconciliar com Ele, essa é a sua noite, sai do seu lugar e vem. A igreja me ajuda a interceder. E se você vê alguém perto de você, e você sentir no seu coração de fazer o convite para ela, não deixe essa pessoa ficar sozinha, traga ela aqui no altar, venha com ela. Porque às vezes não tem força para estar aqui, mas se você for o canal de Deus, essa pessoa vai vir se reconciliar, ela vai vir confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. Eu vou perguntar, tem alguém que quer fazer isso hoje? Ou levante a sua mão, ou vem aqui na frente em nome de Jesus. Isso, vem. Vem diante do altar. Entregue a sua vida para Ele. Renova a sua aliança com Ele hoje. Não perca essa oportunidade. Ele está aqui, chamando você diante do altar. Oh Deus, oh Deus. O toque. Aleluia. Alguém quer confessar Jesus? Alguém quer reconciliar com Ele? Sai do seu lugar e vem.
Alguém quer confessar Jesus? Alguém quer se reconciliar com Ele? Sai do seu lugar e vem. Vem. Toque mais fundo, o amor mais seguro do mundo. O toque mais... Pai, eu te agradeço por essa noite. Obrigado por cada vida aqui representada. Que a sua mão esteja estendida sobre o teu povo. Nós estamos, ó Deus, uma semana que vamos virar, meu Pai, o mês. E eu quero declarar, Senhor. Quero declarar que essa semana será uma semana de novidades na sua vida. Comece a sua semana bem, cheio do Espírito Santo. Porque todos os desafios que você tiver, nós já consagramos a Deus nesse dia de hoje. E se a primícia for santa, todo o resto será. Eu abençoo a sua vida, meu irmão e minha irmã. Eu abençoo a sua casa, a sua família. E eu declaro sobre a sua semana uma semana de bênçãos. Em nome de Jesus. E você diz amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor do nosso Deus eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em sua vida, em tua casa, em tua família, não só hoje, como para todos sempre. E você vai dizer amém. Graças a Deus. Vão em paz, que o Senhor vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Dê um abraço em alguém aí, fala com ele, paga o caldo para mim aí. Fala, me abençoa aí, em nome de Jesus. Oh, aleluia.